Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Amém. Comigo também estou muito bem, feliz, graças a Deus, pela vida abundante de Deus em nós. Amém? Amém. Tempo de cura, de restauração que Deus está trazendo para as nossas emoções. E hoje eu quero falar mais uma vez sobre a questão emocional. Eu quero falar sobre, coloquei um tema aqui: liberte-se dos traumas emocionais através de uma decisão correta, de uma decisão certa. E daí nós vamos ver qual decisão a tomar. Aliás, você tem duas alternativas nesta manhã para você se libertar das pressões ou dos traumas, das feridas da alma. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso. É interessante saber que praticamente todas as pessoas, elas sofreram algum tipo de trauma emocional na sua vida. Ela passou por decepção, ela foi estuprada, ela foi envergonhada, injuriada. Você, na sua casa, nos seus relacionamentos, certamente você passou por algum trauma. E esses traumas, eles vão marcando as nossas emoções. Eles vão marcando o nosso coração com feridas. E isso faz com que nós tenhamos comportamentos agressivos. Comportamentos que muitas vezes não sabemos explicar. Mas a psicologia diz que pode ser traumas que nós sofremos, e aí nós queremos de uma forma ou outra mostrar aquilo que na verdade nós somos, a nossa autenticidade, né? Através do nosso esforço, da nossa disposição, da nossa aparição, do nosso falar, do nosso xingamento, da nossa presença. Por quê? Eu digo isso de carteirinha. Quando eu era criança, meu pai valorizava muito as crianças do vizinho, mas os seus filhos não tinham valor. E quando eu comecei a ser um homenzinho, eu queria mostrar que eu era capaz, que eu poderia realizar as coisas, conquistar. Por quê? Porque eu tinha sofrido um trauma, uma rejeição na minha infância. E os traumas, eles acumulam na nossa vida. E a gente precisa cuidar do nosso emocional. É bem verdade que você precisa cuidar da sua saúde física, você precisa cuidar da sua vida financeira, espiritual, então nem se diga, mas precisamos cuidar do nosso emocional. Uma pessoa emocionalmente desequilibrada é uma pessoa difícil de convivência, de relacionamento. Então nós precisamos cuidar da nossa mente, das nossas emoções. É muito importante. O nosso cérebro, ele trabalha sempre ao nosso favor. O nosso cérebro, ou o nosso inconsciente, ele sempre vai te colocar numa posição de destaque. Ou ao contrário, ele sempre vai querer que você se esconda da realidade da vida. Por quê? Porque o cérebro, ele tem o objetivo de guardar você, de cuidar de você, o seu subconsciente. Mas também é no cérebro que estão registrados todos os acontecimentos da nossa vida. Tudo. E o mais interessante é que o nosso cérebro, nosso inconsciente, ele é temporal. Ele te traz uma lembrança quando você ainda era criança, como se fosse exatamente agora. Olha só que interessante. E qual que é o problema de nós ficarmos machucados, feridos, traumatizados e remoendo o que nós passamos no passado? Por conta da lembrança. Toda vez que você lembra de um relacionamento que não deu certo, de uma ferida na sua alma, no seu coração, de uma perda, de um sofrimento, de uma decepção, de inveja, de ciúme, o qual você passou no relacionamento, isso vem à tona. Ódio de alguém,
vontade de vingar de alguém, isso vem à tona. E vem de uma forma muito presente, muito transparente na sua vida. E isso faz você sofrer outra vez. É o que nós chamamos de ressentimento. Viver de novo aquilo que você passou. Presenciar de novo aquilo que você passou. E isso é muito sério. Eu quero ler um texto que está em Gênesis capítulo 50. Eu vou ler somente o versículo 20 e vou falar um pouquinho a história de um homem aqui chamado José. Olha o que diz o texto aqui. Gênesis capítulo 50, versículo 20. Diz assim: vós, na verdade, intentaste o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Aqui é um versículo da história biográfica que a Bíblia traz de José. Aliás, queridos, a gente tem que valorizar as biografias, porque a Bíblia, ela dá um valor imenso à biografia das pessoas. E na biografia de José, é muito interessante, porque é a maior biografia que existe na Bíblia. Nem mesmo Adão, Ló, os patriarcas tiveram uma biografia maior, mais detalhada como a de José. José, na verdade, falando de forma teológica, ele é um tipo de Cristo. Cristo passou por sofrimento, dores, e José também passou por isso, rejeição. José é o tipo de Cristo. Queridos, esse texto que eu li aqui, esse versículo, ele fala quando Josué já estava sendo um dos homens, ou melhor, sendo ele era o segundo homem mais importante no planeta Terra, porque ele era o segundo homem lá no reinado de Faraó. Mas as coisas não aconteceram assim do dia para a noite. Quando você vê uma pessoa chegando a um determinado lugar, você pode olhar que existe algo no passado chamado bastidores. Existe um cenário, uma história, um lugar pelo qual aquela pessoa caminhou, que talvez eu e você não teria maturidade ou capacidade de passar por ali. Então toda pessoa que tem uma história que marca com moral, com santidade, com produtividade, com bem, com valor, principalmente moral, outras pessoas, você pode perceber, ela teve um passado, ela teve bastidores ali, o qual ela teve que passar o caminho. E eu vou te falar a verdade, Deus, muitas vezes, para usar um homem e uma mulher como um referencial, muitas vezes, Ele faz com que o coração dessa pessoa sangre, passe por feridas. Sabe por quê? Porque Ele precisa amadurecer o nosso caráter. Para quando nós chegarmos no momento de glória, de louvor, de reconhecimento, nós não venhamos em momento algum gloriar em nós, mas gloriarmos na pessoa de Deus, na pessoa de Cristo. E foi exatamente isso que José fez. Quando ele passou por toda essa dificuldade, ele glorificou a Deus nos seus atos, na sua vida, em toda a prosperidade, riqueza, poder, fama que Deus deu a ele. Mas preste atenção, José, ele veio de uma família em que o seu pai Jacó, o terceiro e último patriarca, era uma pessoa passiva. Por que passiva? Nós precisamos marcar o tempo em que nós fomos colocados nesta terra. Olha, Jacó, ele foi passivo. No meu caso, eu tive um pai que foi violento. Ele era o meu referencial. O fator referência dentro de uma casa é o pai. O meu pai era violento. Já Jacó era passivo. Por que passivo? Porque ele viu que a sua filha Diná, ela foi estuprada. Ele não tomou partido, deixou como estava. Sabe o que aconteceu? Os irmãos foram lá e mataram os efeus, destruiu toda a terra dos efeus ali, trouxe as mulheres e os filhos como despojo. Jacó não fez nada. Aliás, ele ficou mais preocupado com o relacionamento que ele tinha com o povo efeu do que propriamente com a situação de vingança dos seus filhos por conta de Diná. Então você percebe passividade
na vida de Jacó. Era um patriarca. Isso implica dizer que Deus usa pessoas igualzinho a nós, totalmente imperfeitas ou com muitos defeitos. Queridos, aconteceu também que Rúben, o filho mais velho, o primogênito dele, dorme com uma de suas mulheres. Sabe o que ele fez? Nada. Um homem passivo. José foi criado nesse ambiente. José era filho de Raquel, a mulher em que Jacó pagou um alto preço por ela, trabalhou 14 anos para tê-la. E aí, a caminho para Belém, ela grávida de Benjamim, ela morre. José muito pequeno, e depois Benjamim, o filhinho mais novo de Jacó. Queridos, e aí nós vemos aqui a figura de José em um ambiente hostil. Por que hostil? Porque o seu pai, Jacó, amava ele mais do que todos os irmãos, a ponto de fazer uma túnica que tinha até os punhos e até o cotovelo. As túnicas daquela época, segundo a cultura, não eram compridas, eram curtas, porque eles teriam que trabalhar no campo. Mas a túnica que Jacó fez para José era uma túnica de mangas e também descia até o tornozelo, ou seja, ele podia ficar tranquilo, não precisava trabalhar, usar a sua linda túnica de cores variadas. Isso causou inveja. Então foi um lar conturbado, um lar em que o pai tinha filho preterido, que era no caso de Jacó, certamente Benjamim, o mais novo, José, né, e depois Benjamim. Então veja bem, uma criança que foi guardada ali pelo pai, trouxe várias invejas dentro da sua casa, e outra, José era um menino que tinha sonhos. Ah, pastor, mas eu não gosto de contar meus sonhos. No caso de José, ele precisava contar esses sonhos, né? Por quê? Porque isso se cumpriu lá na frente. E aí o que aconteceu? A inveja aumentou. A certo ponto, a gente vai resumir, porque o nosso tempo é muito pouco aqui, a certo ponto que os seus irmãos tentaram vingar. Não, nós temos que acabar com a vida do nosso irmão. Não se engane, isso aconteceu dentro da casa. Os piores momentos de crise de relacionamento e até morte acontecem no seio da família. A pedofilia, a vingança, o ódio, a discórdia acontece no seio da família, aonde precisava ter realmente amor, não é verdade? E agora o que ocorre aqui? Eles pretendem então matar o irmão. Aí eles estão no campo, cuidando das ovelhas. Jacó manda José ir até lá, e Jacó vai até eles com a sua túnica toda bonita, né? Quando eles vêm, eles já maldizem o irmão, falam, vamos acabar com a vida dele. Só que Rúben, o irmão mais velho, o primogênito, o que tinha dormido com uma das mulheres concubina de Jacó, não, nós não podemos matar. Na verdade, o primogênito, ele guardava a família, ele tinha uma responsabilidade. Não vamos matar, vamos jogar ele numa cisterna. Pegaram José, jogaram numa cisterna e pegaram ali as vestes de José e matou um bode, sangrou passou aquela veste ali e levou para Jacó. Só que nesse intervalo, o que aconteceu? Estava passando ali uns mercadores, e sabe o que eles fizeram? Venderam José para esses mercadores ismaelitas. E aqui nós vemos um José que estava num momento de glória, sendo paparicado pelo seu papai, odiado pelos seus irmãos, num clima tenso. Você já viveu num clima tenso? Quando eu era criança, eu vivi num clima tenso. A minha mãe nos guardava em amor, meu pai nos violentava, batia em nós até arrancar o sangue dos nossos corpos, e jogava as coisas, quebrava tudo dentro de casa. A minha mãe apaziguava, dizia que nós precisávamos amar o nosso pai, respeitar o nosso pai, querer bem o nosso pai, porque no momento em que nós estávamos doentes, ele corria com a gente para o hospital, e ela de todas as formas tentava. Eu fico imaginando José nesse lar, nessa casa, de conflitos de ideias, de pensamentos, de opiniões, de ódio, amor e ódio. Queridos,
eles levam José e entregam eles para vender para aqueles mercadores que passavam. Aqueles mercadores compram José por 20 ciclos, 20 moedas, que era o valor de um aleijado. Ele é levado para o Egito, lá ele é colocado num tronco junto com outros escravos da cidade, e ele é vendido. E o certo é que ele é vendido para um homem chamado Potifar, que era um capitão da guarda ali do exército de Faraó, e ele vai trabalhar como escravo na casa de Potifar. Mas se você observar em toda a história de José, você vai perceber algo muito interessante, que sempre diz assim: o Senhor era com ele. Oh glória! Essa é a grande diferença por quem passa por dificuldade e luta. Jesus foi levado para o deserto, sabe através de quem? Através do Espírito Santo. O Espírito Santo conduziu Jesus para o deserto. Implica dizer que o Espírito Santo estava ali com Jesus no deserto. Não importa a crise, a situação, a dor que você venha passar, tem um propósito nisto. Sabe por quê? Porque o Senhor é contigo. Amém? Amém? E aqui nós vemos que José agora estava na casa de Potifar como escravo. Só que pelo fato de José ter Deus na sua vida, ele não precisou dizer, ele não precisou orar ali na frente de Potifar, não precisou cantar, não precisou fazer nada. A Bíblia diz que Potifar viu que José era um homem de Deus, que tinha Deus na vida de José. E aí chama ele para trabalhar dentro da casa dele. José, irmãos, começou a tomar conta de todos os bens, das fazendas, de tudo. A única coisa que foi restringido a José era a esposa de Potifar, o que é claro, lógico. E aí o que aconteceu? Essa mulher, ela tentou de todas as formas assediar José. Quando você está no auge, quando você está crescendo em alguma área, você vai ser tentado a comprar aquilo que não deve, a comprar aquilo que não está na hora de comprar. Você vai ser tentado na sua vida moral, você vai ser tentado a subornar, você vai ser tentado em muitas coisas. José não foi tentado somente uma vez. A história conta que ela ficou o tempo todo, a ponto dela ficar indignada, e um dia que estava só os dois na casa, ela agarrou José. Querido, sabe o que aconteceu? Ele foi para uma masmorra. Então veja bem que a vida de José, ela foi de altos e baixos. Você já passou por isso? Pessoas que passaram por alto e baixo, um dia está bem, um dia está mal, não é? Já assistiram o Alto da Compadecida? Um dia fica rico, um dia fica pobre, um dia fica rico, um dia fica pobre. Uma história lá. Entende? É assim. Mas José, ele não perdeu o equilíbrio emocional. Ele estava lá na prisão. E lá na prisão, na masmorra, amanheceu-se um dia, estava lá agora com ele o padeiro mor e o copeiro mor, que certamente fizeram alguma coisa que o rei não gostaram, estavam presos junto com ele, depois que ele foi para lá. E amanhece o dia, e José olha para aqueles moços e fala: olha, o que foi? Parece que vocês estão com um semblante triste. Ou seja, nas entrelinhas nós entendemos que José não era uma pessoa triste, independente da situação que ele estava passando. Já estava longe da sua casa, servindo um Senhor, estava tudo bem, estava rompendo, aprendendo a falar a língua do país, muito bem ali, agora estava numa masmorra, mas sabe, em qualquer situação, ele tinha, sabe, o que eu entendo, a alegria da salvação. E o mais tremendo, irmãos, você não vê na história de José, veja bem, Adriano, você não vê na história de José, ele passando por um tratamento psicológico, por uma terapia. Uma criança que perdeu a mãe, uma criança que estava sendo amada pelo pai e odiado pelos irmãos, hostilizado, vendido como escravo, jogado em uma cisterna, depois vendido como escravo, foi para o Egito como escravo, uma terra estranha, deixou tudo que ele tinha,
agora estava dentro de uma masmorra. Ele levanta de manhã e vê ali o copeiro mor e o padeiro mor triste. Isso implica dizer que ele tinha uma feição alegre. Queridos, você precisa ser feliz no momento de dor, porque felicidade não é um estado. Felicidade é a pessoa de Deus, é a pessoa do Espírito Santo em nós. Isso é felicidade, é a real felicidade, a real alegria. Então, o que aconteceu? Ele perdeu a mãe, ele foi, eu coloquei aqui, ele foi odiado e perseguido pelos irmãos, ele foi jogado em uma cisterna, ele foi escravo, ele sofreu assédio sexual, ele foi preso daquela masmorra durante 2 anos, e ele passou por muitas adversidades. E o certo é que naquele momento de dor, de aflição, ele revela o sonho do padeiro mor e do copeiro mor. E no desenrolar da história, eu não vou contar porque não dá tempo, o que ocorre? Ele sai daquela prisão e vai para a presença do rei. Por quê? Porque Faraó teve um sonho. E os magos estudavam tudo, toda a ciência conhecida daquela época, estudavam os astros, as estrelas, mas eles não conheciam o Deus que estava acima das estrelas, que revelava sonhos. Aconteceu que José então vai à presença do rei, revela o sonho para Faraó, dizendo que viria fome sobre a terra, 7 anos de fome, que era a interpretação do sonho, só que antes viria 7 anos de paz. Veja bem que a nossa vida, de uma forma normal, ela tem altos e baixos, né? Agora, o que a gente entende em tudo isso? Como você se comporta em relação à dificuldade, em relação à dor, à tristeza, e como você se comporta quando você está bem financeiramente, está bem no relacionamento, está bem em tantas coisas. Então, a vida, ela nos proporciona coisas boas e coisas ruins. Na verdade, é a nossa atitude que faz com que a vida seja uma vida maravilhosa. Entende? Então, queridos, ele agora está na presença ali do rei, e ele vai e revela toda aquela situação, contando para o rei que virá um tempo de fome, e que ele precisa levantar alguém que tenha administração, que tenha sabedoria. E quem é que o rei levanta para ser? José. Não importa onde você está, o Senhor conhece a sua dor, o seu sofrimento. Não precisa você tomar atitude precipitada, não precisa pensar em suicídio, em morte, em acabar com a sua vida, porque o Senhor é contigo. Onde você está agora, talvez preparando para acabar com a sua vida, o Senhor é contigo. É a palavra desta manhã, é a palavra para o seu coração. Mas nós precisamos aprender a agir de uma forma correta. E agora eu coloco o tema que eu coloquei aqui: liberte-se dos traumas, das dores emocionais, das feridas emocionais. Sabe como? Existem 2 formas. Existe uma maneira certa e uma maneira errada. A errada você vai continuar. Sabe qual que é? Que você pode continuar e vir até a uma situação de desgraça na sua vida, é você ficar com ressentimentos, é você achar que você precisa vingar. Você fez isso comigo, você vai ver, vou descontar. E daí você assiste séries em que o protagonista do filme, ele vinga a morte do seu pai, da sua mãe, dos seus filhos. Você assiste aquele filme terrível daquela moça que foi estuprada, e depois ela mata cada um dos seus algozes de forma terrível. Lembra desse filme? Eu assisti esse filme só para ver como que é a vingança. É terrível aquele filme. Como que aquela moça mata aqueles homens ali de uma forma tão, assim, cruel, não é verdade? E às vezes isso vem para o nosso coração, porque nós somos egoístas. Nós estamos no tempo da verdadeira razão. Todos têm razão. A pior coisa que acontece na vida é você não entender que você é humano, e que você erra, e que você peca, e que você falha.
Isso é a pior coisa que acontece conosco. Sabe por quê? Porque nós somos cheios de razão. Nós somos pessoas que somos orgulhosas. E o nosso orgulho não pode ser ferido. A nossa reputação não pode ser exposta. Olha, se José fosse pensar, ele chegava lá e falava: olha, mas espera aí, eu vim aqui como escravo, mas eu sou filho do patriarca Jacó. Meu pai me amava, meu pai tem uma situação totalmente equilibrada. Nós somos uma família cheia de inveja, mas nós somos uma família, eu não sou qualquer pessoa. Você não vê José murmurando, José justificando, José buscando razão para se defender. Sabe por quê? Porque ele cria que o Senhor estava com ele e tinha um propósito tremendo e poderoso na vida dele. E aí, irmãos, ele não murmurou. E sabe o que aconteceu? Ele entrou por outra questão, por uma outra decisão, que agora nesses últimos momentos finais eu deixo para o nosso coração aqui pensar, remoer e sobretudo praticar. Ele resolve perdoar. Diga, perdoar. Perdoar é algo que mexe com as nossas estruturas. Sabe por quê? Porque perdoar não é sentimento. Eu não tenho que sentir uma emoção, algo que me leva a perdoar alguém que me feriu, que me xingou, que me expôs, que não me quis bem, que tirou de mim a possibilidade de crescer, de avançar, de conquistar, né? Tem pessoas que têm autoridade e poder sobre a sua vida, e elas podem te dar a mão, como soltar a sua mão na caminhada da vida. Elas podem te abençoar e podem também atrapalhar o seu crescimento. Mas o Senhor que te levantou, o Senhor que está te preparando, Ele está forjando o seu caráter, a sua vida, para propósitos maravilhosos e tremendos dessa vida. Mas acontece isso, e no decorrer desse caminho, eu vou ficar amargurado, triste, eu vou querer vingança contra uma determinada pessoa que foi contra mim, contra as minhas ideias, os meus pensamentos, as minhas opiniões? Não. Eu vou contra o meu pai, contra a minha mãe, contra os meus filhos que eu tanto amo? Eu vou contra o meu patrão, contra a empresa? Eu vou rebeliar contra a minha liderança? Eu volto a dizer, se você se sente um mal-estar debaixo de qualquer liderança, saia debaixo dessa liderança, mas não se rebelie. E José não se rebeliou em momento algum. Queridos, ele perdoou, ele liberou o perdão. E aqui o texto que nós lemos, e aí nós fechamos a nossa palavra, porque o nosso tempo já acabou. 50, versículo 20, vou ler novamente. Vós, na verdade, intentaste o mal contra mim. As pessoas podem tentar acabar com a sua vida, com o seu sucesso, com o seu dinheiro, com a sua família, com os seus bens. Podem querer ferir as suas emoções de todas as formas, tentar matar você. Elas não vão conseguir, porque o Senhor é contigo, assim como foi com José. E ele diz assim para os seus irmãos: vós na verdade intentastes o mal contra mim, porém, todavia, Deus o tornou em bem. Ou seja, tudo que é ruim, tudo que é mal, tudo que é desgraça, Deus torna em bênção para aqueles que buscam a sua vontade. Olha só que tremendo isso. Eu não sei o que você possa estar passando, mas não importa o que seja, vai no final dessa caminhada ser bênção para a sua vida, ser bênção para a sua família. E aí o que ocorre é que ele diz para eles assim: olha, Deus o tornou em bem, como vedes agora, que é para que conserve muita gente em vida. Agora José estava no ambiente onde havia alimento ali no reinado de Faraó, em todo o Egito, e agora ele comandava tudo isso. Ele era um homem importante. Faraó tinha colocado um anel no dedo de José. Esse anel tinha uma espécie de um carimbo, que ele marcava toda a compra, toda a venda de bens que entrava e saía no Egito. Era um homem de total responsabilidade.
um homem reconhecido em todo mundo naquele tempo. Ele tinha poder, fama, dinheiro, riqueza, tudo que você julgar que é bom nessa terra, José estava nas mãos. Era momento dele falar: agora lá na terra de meu pai existe fome, certamente meus irmãos virão e eu irei vingar tudo o que eles fizeram para mim. Quando ele diz essas palavras aqui, você percebe que ele não guardou ressentimento, ele não alimentou ódio, ele não alimentou ira no seu coração. Ele simplesmente disse: olha, tudo que vocês fizeram, Deus tornou em bênção. Quantas coisas já aconteceram na sua vida? Eu já pedi casa, já perdi carro novo, com 28 mil quilômetros só de rodagem, totalmente destruído numa pista. E a vontade que me deu quando eu cheguei ali, foi dizer: Senhor, por quê? E eu pensei em maldizer, mas veio no meu coração uma palavra de gratidão. O Senhor disse: a sua esposa está viva, todos que estavam dentro do carro estão vivos. É momento de você agradecer e não maldizer. E tudo que aconteceu comigo no passado, tratou a minha alma, tratou as minhas emoções, está tratando os meus sentimentos, está melhorando os meus relacionamentos, está me levantando como um referencial na minha casa, na minha família, na minha igreja, no meu relacionamento. Não porque eu busquei alguma perfeição, não, continuo sendo imperfeito, cheio de defeitos, entendeu? Mas sabe, o Senhor é comigo. Tudo que está acontecendo é para honrar e para glorificar o nome dele. Queridos, não se esqueça, não importa a luta, a dificuldade, o Senhor é contigo. Libere perdão, libere a sua alma, para que seja curada e restaurada pela presença do Espírito Santo. Que o óleo de Gileade seja derramado sobre a sua cabeça e sobre as suas feridas nesta manhã. Que você receba cura. Que todo pensamento de morte, de vingança, de alguém que possa estar trabalhando a sua mente agora nesse momento, seja agora aceita como um ser humano, que como você erra, que como você também foi algoz muitas vezes, porque você e eu ferimos corações, mas que nós podamos liberar perdão nesta manhã. Amém? Você que me ouve, libere perdão, para que você seja feliz, e não se esqueça que o Senhor é contigo por onde quer que você andar. Amém? Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.